No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um público lookalike, vou falar como ele funciona e no final ainda vou te dar um super bônus gratuito para você começar a utilizar hoje. Então, bora pro vídeo. Seja muito bem-vindo, Vossa Alteza, ao Reino. Meu nome é Leandro Rocha e hoje eu vou te ensinar como criar um público lookalike, no caso seria um público semelhante, né? Primeiramente, você tem que ter uma conta no Facebook Business. Se você não tiver, é muito simples de criar. É só você digitar aqui business.facebook.com que você já vai cair, já pode criar com a sua própria conta. É uma coisa muito importante, se a sua conta for nova, é bem provável que você vai ter certas dificuldades de criar o público semelhante, o que eu indico. Gasta algum valor com os anúncios no Facebook, faz campanhas, né, sobe anúncios que sejam de segmentação manual e depois que você já tiver dinheiro gasto com ele, em torno de R$ 100 mais ou menos, você vai ter mais facilidade para criar um público semelhante, tudo bem? Outra coisa que eu indico é sempre utilizar um gerenciador de, né, um BM que não seja o seu pessoal, é aquele que você cria. Criar um outro, porque o pessoal em si ele tem certas dificuldades, como compartilhamento de pixel. Então você tem algumas dificuldades que não são muito interessantes para quando você for anunciar. Né? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, é só comentar aqui embaixo que eu também abordo sobre esses assuntos sem problema algum, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, você vai clicar aqui em cima e vai vir em públicos. Bom, a partir do momento que você já estiver em públicos, o que você vai fazer? Se você estiver divulgando um produto que tem uma lista de clientes, isso facilita bastante. Por quê? Porque você vai subir a própria lista de clientes. Isso vai ser muito bom. Eu vou pegar aqui a lista de compradores do afiliado Viking. Quem não conhece, eu vou deixar aqui também embaixo para dar uma olhada, porque eles lá disponibilizam toda a lista de compradores e tudo, que eu também sou aluno do curso, então eu acho muito interessante, tá bom? Eu vou vir aqui então, eu já abri esse arquivo mais cedo, vou clicar aqui, vou dar um Ctrl C, selecionar tudo, vou vir em público personalizado, eu vou clicar aqui em lista de clientes, clicar em próximo. Sua lista inclui uma coluna para o valor do cliente? Não, ela não inclui. Isso normalmente é mais para e-commerce, né? Infoproduto isso não se encaixa tanto, tá bom? Mas a teoria aqui, né? O modo de fazer, de criação, é o mesmo. Aqui você pode carregar simplesmente um arquivo, então abrir os seus próprios arquivos e carregar ele. Como eu já tinha copiado, eu vou só dar um Ctrl V aqui. Uma coisa interessante, o Facebook ele sugere que a gente suba essa lista de clientes com pelo menos 1.000 e-mails, né, 1.000 leads no caso. Aqui tem um total de 2.200, se eu fosse pegar esse outro arquivo, eu acho que ele teria 5.000 e pouco, né? Eu já tenho esses anúncios rodando em uma outra BM minha, então eu já sei disso, mas esse daqui é só para um teste. Uma coisa que eu também sugiro para vocês é sempre colocar compradores ou lista de compradores do curso que você está divulgando. Eu vou colocar AV aqui, que eu já sei que é do afiliado Viking. Clicar em avançar. Aqui já vai mostrar tudo que foi identificado, os e-mails. Você pode clicar em carregar e criar. Não sai antes de dar 100% de carregamento, tá? Pronto, é bem rapidinho aqui para fazer esse carregamento. E aqui você já tem uma lista de clientes que você subiu para o Facebook. Essa não é a lista, né? Não é um público semelhante, não é o famoso lookalike ainda. O que você fez? Você subiu uma lista para o Facebook e ele está gravando essa lista, ele está decorando, ele viu que tem 2.241 linhas carregadas e ele sabe disso. A partir desse momento, você pode fazer um público semelhante, que é o que a gente vai fazer agora, ou a gente pode até mesmo criar já um anúncio para esse público. Né? No caso, a gente vai criar um público semelhante. Ele já vai ter o arquivo selecionado, tá? Então a gente vai selecionar aqui o país que a gente está, que é o Brasil. E aqui você pode criar o tamanho do seu público. Pode ser de 0 a 1%, de 0 a 2%, né? Você pode fazer mais de um público semelhante, pode fazer, né, 6 públicos semelhantes, 2. E aqui ele sempre dá o alcance estimado. Não que isso esteja correto, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Vai depender também do número de e-mails que você tiver.
como é só um público teste aqui, né, só de exemplo para vocês, eu vou criar de 0 a 1%. Então, vamos colocar aqui, criar público e pronto. Aqui, né, esse daqui, ele é o público personalizado, resumindo, é a lista de clientes que a gente subiu pro Facebook, que ele já está analisando. E aqui é o público, né, semelhante a este público personalizado. Vocês podem perceber que aqui está abaixo de 1.000 e aqui também está abaixo de 1.000. Isso é muito comum de acontecer porque o Facebook ainda está verificando esse público, ele ainda está analisando esse público. Pode ficar tranquilo, isso não significa que está errado, tá bom? Outra coisa muito importante, o público semelhante, que é aquele, né, o famoso lookalike, ele pode demorar de 6 a 24 horas para criar, então não se preocupa, não é uma coisa que você vai ficar atualizando toda hora e já vai estar pronto. Pode ficar tranquilo, isso é muito comum, isso é muito normal, mas ele funciona tranquilamente, tá bom? Outra coisa que vocês podem fazer, vocês podem vir aqui em público personalizado. Se você tiver um perfil comercial do Instagram, você pode verificar também, fazer um público personalizado com o seu perfil do Instagram. Se você tiver uma página do Facebook, você pode utilizar a página do Facebook para subir uma lista de clientes personalizados para depois fazer um lookalike. Ah, você tem um vídeo que é de visualização de conteúdo querendo capturar lead, você também pode fazer um público personalizado para ele e depois fazer um público semelhante, tá? Eu até indico que vocês façam vários desses públicos para vocês verificarem na hora dos seus anúncios qual é o melhor, se é a lista de clientes, né, que é o que o próprio produtor disponibiliza, se é o seu próprio perfil, se é o envolvimento da sua página, envolvimento do perfil do Instagram, envolvimento de vídeo, visualizaram o vídeo, de site, entendeu? Eu super recomendo que vocês utilizem todas dessa para criarem os anúncios, para criarem as campanhas, né? O público lookalike, né, ele é um público mais segmentado. Obviamente que ele é de um público frio, mas ele é um público frio mais segmentado, que já tem um público frio mais a fundo, tá? Se vocês também quiserem que eu fale sobre públicos, né, em geral nós temos 3 tipos, que é o público frio, morno e quente. Se vocês quiserem, é só deixar aqui abaixo que eu também venho e explico direitinho para vocês, né? E, bom, então em geral é isso. Eu vou deixar aqui embaixo também o curso do afiliado Viking para vocês darem uma olhada, né, como é que é. Eu super recomendo esse curso, ele é muito bom. Tudo que eu aprendi foi com ele aqui dentro. E claro, né, acho que vocês já devem saber, esse público, né, de lookalike, vocês coloquem ele para anúncio e tirem o público personalizado, porque a gente não quer aparecer para aquelas pessoas que já compraram. O público personalizado normalmente é a lista de comprador que o produtor ele fornece para a gente. Então, você coloca o público semelhante, né, o lookalike para anunciar e tira o público personalizado. Eu vou deixar aqui embaixo também para vocês um mini curso totalmente gratuito com 3 aulas que é sobre estratégia de copy, estratégias de como anunciar no Facebook Ads, que é aqui, mostrando passo a passo tudo que vocês devem clicar, tudo que vocês devem fazer e também mostrando as instruções e o passo a passo de Google Ads, que é umas 2 ferramentas que geram muito valor, que vocês podem começar a vender até mesmo hoje, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Agradeço demais essa participação. Lembre-se que o amanhã só depende de você e tchau.